Olá, meu amigo e minha amiga, canal Samuca Esportes está no ar a partir de agora. Eu, Samuel Pereira, estou chegando para mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar de Santos Futebol Clube, mercado da bola nesse vídeo, hein? Santos que está na busca por um zagueiro. Nós vamos falar aqui os dois nomes que o Santos trabalha para tentar a liberação dos seus clubes. Tudo isso e muito mais, mas antes se inscreva aqui no canal, você ativa o sino, você não perde nenhum conteúdo. Se gostar, dá o like, porque ajuda no engajamento do canal e também dê o hype ao final do vídeo, que é importante, ok? Então vamos lá falar do Peixe. Antes de a gente entrar em reforços, vamos falar que o Santos quer ter 3 reforços para o próximo confronto contra o Vasco da Gama no domingo. É o próximo jogo do Peixe. E o Santos trabalha intensivamente para tentar ter 3 reforços aí, né, para esse jogo. Porque o Santos hoje, um trio de reforços caseiros, iniciou a transição. Nessa quarta-feira, a equipe do Santos conclui uma etapa de preparação para o duelo contra o Vasco, domingo no Morumbi, às 4 horas. Aliás, o Santos já vendeu mais de 45 mil ingressos. Deveríamos ter casa cheia e uma renda maravilhosa para o Santos. E tem 3 jogadores que estão tentando se recuperar para ficar à disposição. O Luan Pérez, o João Basso e também o Ilharão. Começaram o processo de transição física, mas ainda não tem a presença confirmada para o jogo, tá? Então a gente aguarda. Eles estão trabalhando aí com essa equipe do Santos para que o Santos possa ter esses 3 reforços, né, caseiros para o jogo contra o Vasco. O Luan Pérez, o Basso e também o Ilharão, que está de férias até agora, não estreou ainda, né? Já se vão 40 dias de férias no Santos e vamos ver quando que ele vai jogar. Então eu acho o Ilharão mais difícil. Talvez o Basso ou o Luan Pérez poderão ficar à disposição ainda para esse jogo contra o Vasco. Eu acho que nenhum dos 3, tá? Eles estão ainda, né, aquilo que eu falei, em processo de transição. Pode ser que aconteça de algum deles ficar no banco, mas provavelmente eu acho que nenhum dos 3. E se caso um deles ficar, vai ficar na reserva. Porque voltando de contusão assim, não acredito que o Kleber Xavier vai colocar nenhum deles de titular, beleza? Então vamos aguardar. Reforços caseiros e também reforços que podem chegar ao Santos, tá? Todo mundo sabe, que eu já falei aqui no canal, que o Santos está interessado na contratação de um zagueiro ainda para a temporada. Mais um. E o Santos trabalha com alguns nomes, tá? O Facundo Malo, que é um jogador assim que o Santos tentou do Rosário Central, né? Mas deu uma esfriada. E aí o Santos tem um jogador que está engatilhado com o Santos, um zagueiro que está engatilhado e pode ser anunciado a qualquer semana, a qualquer dias pelo Santos, que é um jogador que só não foi anunciado ainda porque ele já está acertado com o Santos, né? Com o Santos Futebol Clube, com a diretoria do Santos, verbalmente, o seu empresário também. Só que falta o quê? A liberação do clube, porque esses 2 zagueiros, eles ambos têm contratos ainda com seus clubes. E eu vou falar aqui. O primeiro deles trata-se de um jogador chileno. É o Guillermo Maripan. Jogador chileno, zagueiro de 1,93 m. Ele já jogou até na seleção chilena. Ele pertence ao Torino da Itália, tá? Ele tá no Torino desde 2024, no Torino. E o contrato dele vai até 30 de junho do ano que vem, de 2026. Então, praticamente aí mais 10 meses de contrato, né? O Santos quer a liberação, tenta a liberação dele junto ao Torino, certo? O valor dele de mercado está em torno de 4 milhões de euros, o valor de mercado. Mas o Santos tenta a liberação pelo Torino. Eu acho difícil, mas o Santos tenta, certo? O Guilherme Maripan, então ele é um zagueiro chileno que eu não conheço, nunca vi falar, acho que a maioria também não conhece. É uma indicação do scout do Santos, que trabalha buscando esses nomes, certo? E ele já jogou a temporada de 2024, uma passagem, né, pelo Mônaco, também em 2019 no Alavés da Espanha, em 2017 na Universidade Católica do Chile, tá? Que é onde ele praticamente começou, né? De 2014 até 2017 na Universidade Católica do Chile. Depois, 2019 no Alavés e 2024 ele também passou pelo Mônaco e tá no Torino, certo? Então o Santos tenta a contratação, a liberação desse jogador, o Guillermo Maripan, zagueiro chileno de 31 anos, tá? Seria um jogador que pode reforçar o Santos para a zaga, beleza?
Então, eu repito, não conheço, muita gente não conhece, mas o scout do Santos conhece. E você está indicando pro Alexandre Matos, para a diretoria do Santos, é porque faz esse trabalho de mapeamento, beleza? Outro zagueiro que o Santos está interessado, também chama Facundo, tá? Não é o Facundo Malo, mas é o Facundo Gonzalez, jogador da Juventus da Itália, tá? Ele também tem contrato com a Juventus até dia 30 de junho de 2026. Então também é praticamente aí 10, 11 meses, né? 10 meses, né? Até o contrato dele se encerrar em junho de 2026. Então é a mesma coisa do outro. O Santos tem que conseguir a liberação do clube. O Facundo Gonzalez tem 1,93 m também, e ele é uruguaio, de Montevidéu, e também teve já algumas passagens pela seleção uruguaia, de base, né? O Facundo Gonzalez. Esse é mais jovem. O Guillermo Maripan, ele tem 31 anos, e o Facundo Gonzalez, ele tem 22 anos. Um jogador mais jovem. Cara, eu vou falar para vocês, esse jogador aqui, uruguaio, o Facundo Gonzalez, esse cara eu lembro do campeonato, não sei se foi sub-20 sul-americano. Eu lembro desse zagueiro do futebol da seleção uruguaia. Eu não sabia que ele estava na Juventus, para mim, não lembro dele que ele estava na Juventus, mas eu lembro dele no sub-20, que eu assisti o sub-20, que o Uruguai foi bem naquela competição, e eu lembro desse zagueiro aqui, tá? Depois ele foi vendido realmente para a Europa, e ele foi também emprestado já na temporada de 2025, ele foi emprestado pela Juventus para o Feyenoord, da Alemanha, certo? Ele também jogou no Valência e foi emprestado também para a Sampdoria. O Santos tenta a liberação desse jogador, tá? Cara, seria uma boa esse jogador aí, 22 anos, seria mais ou menos, gente, estilo Brazão. Quando o Santos contratou o Gabriel Brazão, foi mapeado pelo scout do Santos, um goleiro que ninguém conhecia, praticamente. Tava lá na reserva da Internacional de Milão e o Santos acertou no Gabriel Brazão. Então o Santos espera acertar da mesma forma com esse jogador aqui, ó, o Facundo Gonzalez, jogador então de 22 anos para a zaga, tenta a liberação junto à Juventus. E o Guilherme Maripan, que é um pouquinho mais velho, tem 31 anos também, ainda não é um jogador veterano, mas tem 31 anos já, né? Tem mais experiência, chileno, que está no Torino. Então, esse zagueiro que o Santos está interessado viria do mercado italiano. Um da Juventus e o outro do Torino. São os dois jogadores que o Santos tenta a liberação, certo? O Facundo Malo, do Rosário Central, o Santos também teve interesse, mas foi descartado, ficou mais difícil. Então o Santos agora, esses dois nomes aí, que o scout do Santos indicou para que o Santos tente a liberação. Se conseguir, já está palavrado. Agora eu não sei se é com um dos dois ou com os dois. Um deles está palavrado com a diretoria do Santos, né? Para poder ser esse reforço. Com ele e com os seus staffs. Volto a repetir. Mas falta a liberação do clube, porque se eles têm contrato, ou você paga o valor que o clube quer, né? Um exemplo, o Torino pode pedir lá, eu quero 6 milhões de euros pelo Guilherme Maripan. Aí ele pode pedir, né? Só que isso não quer dizer que o clube vai pagar, o Santos, no caso. Mas se o Santos entrar num acordo para tentar a liberação do atleta, antes de o vínculo dele, ele puder assinar já um pré-contrato, quando falta 6 meses, o Santos tenta a liberação dele esses meses que faltam. Às vezes o clube pode abrir mão, porque ele tem que pagar também esses salários, né? E às vezes uma compensação financeira, não sei. Então o Santos tenta a liberação dos jogadores, de um dos zagueiros, para que o Santos possa anunciar. Tá tudo certo, tá palavrado, mas falta a liberação do clube. Enquanto o clube dele não libera, não tem jeito. Mas é isso aí. Qualquer novidade a gente volta aqui falar para vocês. E acho que nós somos aí o primeiro canal a falar, né, sobre esses dois jogadores que o Santos está tentando contratar. Tomara que dê certo, e porque o Santos precisa de um zagueiro. E como o scout do Santos andou acertando alguns aí, a gente fica na expectativa que eles possam acertar novamente. Beleza? Se gostar do vídeo, dá o like. A gente volta com muito mais de Santos aqui no canal. Um forte abraço. Fica com Deus. Até a próxima. Eu fui. E deixa aqui a opinião de vocês nos comentários. Se vocês conhecem o jogador, se já ouviu falar. E se vocês acham que seria interessante
a vinda de um deles, ou dos dois no caso, porque o São Paulo disse que se ele viesse ao Santos, ele queria 2 zagueiros. Ou contrata 2, ou segura o Zé Ivaldo e contrata um. Mas como o Zé Ivaldo não ficaria, se o São Paulo chegasse, ele queria 2 zagueiros. Agora, como o São Paulo por enquanto não vem, o Kleber Xavier segue, o Santos contrataria pelo menos um zagueiro, pelo menos um. Beleza? Então, até a próxima e eu fui!